as 10 pessoas mais inteligentes do mundo. O primeiro teste para medir a capacidade intelectual foi desenvolvido no século XX pelo psicólogo francês Alfred Binet. Inicialmente, o teste foi aplicado apenas nas escolas para identificar estudantes com dificuldade de aprendizado. O coeficiente considerado médio dos seres humanos normais é de 100. De acordo com a Mensa, que é a sociedade internacional que reúne pessoas com alto QI, apenas 2% da população passam dos 130 pontos no teste de inteligência. Nesta lista você vai conhecer pessoas que ultrapassaram este limite e são consideradas pessoas mais inteligentes do mundo. Benjamin Netanyahu. Com o QI de 180, ele é o atual primeiro-ministro de Israel. Nasceu em Tel Aviv, mas foi para os Estados Unidos, onde viveu boa parte da sua juventude, formando-se em arquitetura e fazendo mestrado em administração na Faculdade de Massachusetts, onde estudou ciências políticas na MIT e na Universidade de Harvard, onde então descobriu a sua verdadeira vocação, a política. Gregory Smith. Com o QI de 186, Smith é um ativista de destaque. O garoto foi o mais jovem graduado e mestre pela Universidade da Virgínia, com apenas 16 anos. Smith foi capaz de memorizar e recitar livros aos 14 meses e somar números aos 18. Hoje, ele viaja pelo mundo como ativista da paz, lutando pelos direitos das crianças, e o seu trabalho já foi nomeado 4 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Philip Emeagwali. Com o QI de 190, Philip Emeagwali é um dos gênios com uma infância difícil. Aos 14 anos, serviu o exército da Nigéria, prejudicando seus estudos, onde concluiu seu ensino médio por meio de autoestudo e também fez o seu primeiro curso através de correspondência da Universidade de Londres. Ele decidiu mudar-se para os Estados Unidos e se tornar-se um bacharel em matemática em Oregon. Tornou-se engenheiro naval em Washington e outro mestre em matemática aplicada em Maryland. Philip foi um dos vencedores do prêmio Gordon Bell por um dos seus estudos tecnológicos no campo de petróleo, onde também foi eleito o 35º maior africano de todos os tempos em uma pesquisa realizada pela revista New African. Garry Kasparov. Com o QI de 192, Garry tem 49 anos e dedica o seu tempo à política e a escrever livros. Ele já esteve em primeiro lugar no ranking da Federação Internacional de Xadrez. A paixão pelo xadrez começou aos 7 anos de idade, na sua escola, onde aprendeu e ganhou experiência. Com 17 anos, foi campeão mundial de xadrez júnior, tornando-se um grande master. Mas só conseguiu o título profissional de campeão de xadrez ao derrotar a Natalie Karpov, em 1985, em um jogo histórico, tornando-se o maior jovem Grandmaster com 22 anos a ocupar o topo mundial no xadrez. Ele se aposentou em 2006, onde dedica a partir de agora o seu tempo à política e à literatura. Rick Rosner, com um QI de 192. Que talvez você se pergunte, só pode ser um cientista, não? Rick, na verdade, é um roteirista de TV e trabalha para o programa Jimmy Kimmel, da ABC. Segundo suas contas, ele escreve cerca de 60 piadas por dia, mas só 2% entram no texto lido pelo humorista no início de cada noite. Antes de ser roteirista, Rick também foi porteiro, garçom, modelo e até stripper. Talvez você se pergunte, então ele foi um gênio. Mas ele não foi um gênio médio que todos esperam. Na verdade, o Rick repetiu 3 vezes o último ano do ensino médio, porque segundo ele queria fazer novos amigos, arranjar uma namorada, e ele se deu ao trabalho de forjar documentos e mudar de nome para se inscrever em outras escolas, justamente com esse objetivo, já que nem se ele quisesse ele repetiria de ano. Christopher Michael Langan. Com um QI de 195, Christopher veio de família pobre e sofria abuso dos 6 aos 14 anos pelo padrasto. Mesmo assim, sempre mostrou ser um prodígio. Ele se autoformou no ensino médio com matemática avançada, física, filosofia, latim e grego. Langan, mais tarde, pôde desenvolver a sua teoria de relações entre a mente e a realidade própria, que ele chama de modelo cognitivo teórico do universo. Christopher Hirata. Com um QI de 225, Christopher Hirata foi um prodígio desde criança. Com 13 anos, ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Física. Com 14 anos, ele começou a frequentar a Universidade de Caltech, uma das universidades de maior prodígio nos Estados Unidos. Com 22 anos, ele já havia concluído seu doutorado em Princeton e começou a trabalhar com a NASA em projetos sobre a colonização de Marte. Kim Young-yong. Kim é bastante famoso pela sua inteligência.
Desde criança, Kim teve um desenvolvimento extraordinário. Ele começou a falar com apenas 6 meses. Aos 4 anos ele já falava japonês, coreano, alemão e inglês. Aos 5, ele falava chinês, espanhol, vietnamita e tagalo. Chegou a se apresentar em um programa de TV nacional, surpreendendo o mundo e a NASA, que mais tarde convidou Kim para terminar os seus estudos nos Estados Unidos. Marilyn Vos Savant. Com QI de 228, Marilyn trabalha como escritora e colunista na revista Parade, nos Estados Unidos. Sua coluna é muito popular. Nela, ela responde às perguntas dos seus leitores sobre matemática e ciência avançada. Por apresentar um alto coeficiente de inteligência de 228 pontos, já foi citada no livro do Guinness Book como sendo a mulher mais inteligente do mundo. Terence Tao. Com QI de 230, Tao é um matemático australiano de origem chinesa. Trabalha como professor e pesquisador das seguintes áreas de conhecimento: domínios da análise harmônica, equações diferenciais e parciais, análise combinatória, teoria dos números e teoria das representações. De 1992 a 1996, Tao fez o seu doutorado na Universidade de Princeton, onde recebeu em agosto de 2006 a medalha Fields pela sua contribuição para o desenvolvimento da matemática. Em 2013, foi considerado uma das 10 mentes mais brilhantes do mundo, tendo-lhe sido atribuído o QI de 230 a 250. Não perca as próximas atrações, se inscreva no canal e até a próxima.